Senhor, meus amados irmãos, os que nos seguem nas redes sociais, depois de 30 dias na Europa, passando por castelos, sinagogas em Portugal, depois de visitar grandes teólogos, túmulos e igrejas na Inglaterra, eu me encontro agora aqui em Leiden, na Holanda, e vocês não sabem como meu coração e minha alma se encontram nesse momento em estar de uma felicidade na igreja. Olha o que vocês estão vendo aqui em cima. O nosso grande servo de Deus, Jacó Armínio. Ele que recebe o título de pastor, de teólogo, professor, exegeta, hermeneuta, doutor da teologia, uma das mentes mais profícuas da história da teologia. Este é o Jacó Armínio. O mundo recebe este servo de Deus em 1560, uma das mentes mais portentosas do conhecimento teológico. Aqui em Leiden, ele tem a sua trajetória como exímio estudioso e depois de passar pelas escolas, universidades, a vida acadêmica em Magdeburgo, na Basileia, vai chegar lá em Genebra, na Suíça. Lá ele aprende com um discípulo de John Calvino, Teodoro Beza, discípulo de John Calvino, esse outro grande estudioso da teologia. E o que é mais impressionante é que Teodoro Beza vê nele um brio da sua intelectualidade. Escreve uma carta recomendando ele para ser pastor aqui na Holanda. Este homem, da sua grandeza intelectual e evidentemente na área teológica, recebe o convite para ser professor da Universidade de Leiden, que é aqui do outro lado, que daqui a pouco nós vamos lá. Jacó Armínio, quando torna-se professor da Universidade de Leiden, ele então nas suas primeiras aulas começa a impactar seus alunos na sua visão bíblica teológica da área da soteriologia. Então o professor, que era um ardoroso defensor do calvinismo, Francisco Gomoros, começa a discutir teologia soteriológica com Jacó Armínio. Isso eram disputas intermináveis, discussões sem fim. Havia vários debates entre os dois. Um trazia a visão da predestinação, o outro trazia uma visão diferente da que pregava Francisco Gomoros, pois um dos pontos críticos do assunto foi sobre a eleição dos justos, sobre aquela ideia que o Brasil e o mundo já conhece de praxe: uma vez salvo, salvo para sempre. A visão de Jacó Armínio, que dá-se o tipo depois de arminianismo, tinha uma visão totalmente diferente da soteriologia, do calvinismo. Queridos, isso é uma discussão sobre a questão da salvação do ser humano, a ponto do Francisco Gomoros ele dizer que Jacó Armínio era um herege, porque pregava o pelagianismo, depois o chamou de semi-pelagianismo. E aí ele fala da graça preveniente. E são termos, amados, que eu não vou entrar aqui em detalhe, porque eu estarei escrevendo um livro explicando passo a passo dessa discussão, e falarei acerca dos 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, passo a passo. Aquela questão da tulipe, as questões que Armínio levanta contrariando a tulipe. E aí, amados, esse fenômeno da teologia, Jacó Armínio, se torna esse gigante da teologia,
e seus alunos e ex-alunos resolveram fazer uma homenagem a ele, colocando essa placa aqui ao mestre, ao doutor, ao professor de teologia Jacó Armínio, de maneira que essa placa está aqui na igreja em Leiden, que todos que aqui passarem possam prestigiar essa placa em homenagem a essa mente poderosa da teologia. Gostaria de finalizar com vocês, pessoal, acerca de Jacó Armínio, o que eu li sobre este homem. E esse outro intelectual escreveu e disse: o grande teólogo do cristianismo do período da patrística falou acerca de que ele conhece o homem, a natureza humana. Este homem teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Agostinho de Hipona estuda tanta natureza humana que no seu livro que ele escreve, Confissões de Santo Agostinho, então Agostinho conheceu a natureza do homem. Tomás de Aquino, outro grande teólogo do período da escolástica, diz esse grande intelectual que Aquino conheceu a grandeza de Deus exposta na Escritura, mas Jacó Armínio compreendeu a relação salvífica de Deus para com o homem. E aí, meu amado, com muita maestria se destaca esse gigante da teologia, Jacó Armínio, na qual compreende a relação soteriológica entre Deus e o homem. Então, pessoal, eu me sinto maravilhado, me sinto honrado por pregar, ensinar muito sobre essa questão da teologia, e que a minha inspiração sobre esse homem, Jacó Armínio, é de maneira tão efusiva que escrevi livro falando sobre um dos maiores teólogos da história do cristianismo, e estarei escrevendo outro livro falando sobre 7 homens e a sua contribuição para o cristianismo. 7 homens que nós selecionamos aqui na Europa, onde eu vou estar detalhando cada um deles. Homens como o próprio John Wesley, o doutrinador. Depois, o grande educador Robert Hakes, o educador, o grande teólogo e pregador da palavra do Senhor, Dr. David Martyn Lloyd-Jones, o expositor, o príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon, esse fenômeno eu coloco como o pregador, George Miller, o benfeitor, como também o próprio John Bunyan, o evangelizador. E a gente encerra com o Jacó Armínio, o doutor da teologia. 7 homens e um propósito. 7 homens que contribuem para a história do cristianismo. 7 homens que doaram a sua vida em prol do reino dos céus. 7 homens que mudaram a vida de milhares e milhares de pessoas através do seu empenho na teologia, na história, na pregação,
na doutrina, na educação, nas benfeitorias de orfanatos, na evangelização e, acima de tudo, em converter almas para o reino de Deus. Forte abraço, agradeço a todos que até aqui compartilharam essa nossa jornada na Europa, conhecendo extraordinários homens de Deus que serviram ao Senhor em toda a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.